Olá para você! No vídeo de hoje eu quero falar um pouco sobre aliança com Deus, a aliança que nós fazemos com Deus e qual que é a importância disso. A Bíblia ela tem um relato muito especial sobre a aliança que Deus fez com Davi. Eu queria refletir com você como que isso pode nos impactar e o que isso tem a ver com a gente, o que a gente pode aprender com isso. Fica comigo até o final desse vídeo e vamos juntos ler a Bíblia e tirar lições que podem mudar a nossa vida. Se você não me conhece, eu sou a Jaque e estou aqui fazendo a leitura da Bíblia junto com você. Estou nesse propósito desde o começo do ano, já temos alguns livros da Bíblia que já lemos, estão salvos aqui e no momento estamos lendo o livro dos Salmos. O intuito do canal é voltar à leitura da palavra, é a gente tirar um tempo ali do nosso dia, 10, 15, 20 minutos que seja no máximo, para ler só um capítulo e no final do vídeo refletir sobre isso, tá? Mas mais do que isso, não é só ler, mas é praticar a palavra. E eu sei que é um desafio que de repente é para poucos, mas o desafio ele é feito aqui todo dia, então eu convido você a se juntar a mim, se isso faz sentido na sua vida, no seu momento de vida, no que você quer para você. Considere se inscrever aqui no canal para você não perder os próximos vídeos, porque todo dia nesse horário o vídeo está saindo e aí você não perde a sua leitura. Antes da palavra, vamos falar com Deus, vamos pedir que Ele dê sabedoria para nós, fale conosco, revele no nosso coração esse tema tão lindo sobre a aliança, fale comigo, fale com você, e que essa palavra venha como vida, venha como luz e venha iluminar o nosso coração, amém? Pai, em nome de Jesus, graças eu te dou por mais um dia, por esse dia tão lindo que o Senhor preparou. E eu coloco a minha vida em tuas mãos, a vida de quem está me assistindo, pedindo que o Senhor nos visite com o seu amor, com a sua graça, perdoe os nossos pecados e dê a nossa sabedoria, ó Deus. Nos ajude a entender a tua palavra, com a sabedoria que vem do alto. Nós estamos com os nossos ouvidos abertos, o nosso coração aberto, tudo em nós totalmente sensível ao Senhor para escutar o que o Senhor tem para nos dizer. Fale com a gente, Pai, fale com quem está me assistindo. Eu peço inclusive que visite essa casa e derrame sobre essa família que está me assistindo uma bênção. Porque a partir do momento que essa família escolheu assistir esse vídeo para ouvir a tua palavra, Senhor, essa família, essa pessoa está escolhendo a boa parte. Visita essa casa, abençoe e nos dê corações transformados e melhores, que só é possível através da leitura da palavra que nos transforma por inteiro e transforma o homem mais pecador. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus, meu Deus. Amém e amém. Bom, palavra de Deus, hoje nós vamos ler aqui o livro dos Salmos e leremos o Salmo 89, em que está escrito assim: Cantarei para sempre o amor do Senhor, com minha boca proclamarei tua fidelidade a todas as gerações. Direi, teu amor será renovado para sempre, tu confirmarás tua fidelidade até nos céus, dizendo, fiz uma aliança com meu escolhido, jurei ao meu servo Davi, estabelecerei tua descendência para sempre e firmarei teu trono por todas as gerações. Ó Senhor, os céus louvarão tuas maravilhas e tua fidelidade na assembleia dos santos. Pois quem nos céus é comparável ao Senhor? Quem entre os seres angelicais é semelhante ao Senhor, um Deus tremendo na assembleia dos santos, mais temível do que todos os que estão ao seu redor? Ó Senhor Deus dos exércitos, quem é poderoso como tu, Senhor, com a tua fidelidade que te cerca? Tu dominas o ímpeto do mar. Quando suas ondas se levantam, tu as fazes aquietar. Abateste um monstro Rabi como se tivesse sido ferido de morte. Com teu braço poderoso espalhaste os teus inimigos. Teus são os céus e tua é a terra. Tu estabeleceste o mundo e tudo que há nele. O norte e o sul, tu os criaste. O Tabor e o Hermon regozijam-se em teu nome. Tu tens um braço poderoso, tua mão é forte e tua mão direita exaltada. Justiça e juízo são seus alicerces do teu trono. Amor e verdade vão à tua frente. Ó Senhor, bem-aventurado o povo que reconhece o som do louvor, que anda na luz da tua presença, que se regozija em teu nome todo dia e na tua justiça é exaltado. Pois tu és a glória da sua força e o nosso poder será exaltado pelo teu favor.
porque o Senhor é nosso escudo e o Santo de Israel é nosso rei. Naquele tempo falaste ao teu santo em visão e disseste: coloquei a coroa num homem poderoso, exaltei um escolhido dentre o povo. Achei Davi, meu servo, eu ungi com o meu santo óleo. Minha mão será sempre com ele, meu braço o fortalecerá. O inimigo não o surpreenderá, nem o filho da maldade o afligirá. Esmagarei seus adversários na presença dele e abaterei os que o odeiam. Minha fidelidade e meu amor, porém, estarão com ele, e em meu nome o seu poder será exaltado. Porei sua mão sobre o mar e sua mão direita sobre os rios. Ele me invocará dizendo: Tu és meu Pai, meu Deus, e a rocha da minha salvação. Também lhe darei o direito de primogenitura e o tornarei o mais exaltado dos reis da terra. Eu o conservarei para sempre no meu amor, e minha aliança com ele permanecerá firme. Farei sua descendência subsistir para sempre e o seu trono enquanto existirem os céus. Se seus descendentes abandonarem minha lei e não seguirem minhas normas, se profanarem meus preceitos e não guardarem meus mandamentos, castigarei sua transgressão com vara e seu pecado com açoites. Mas dele não retirarei todo o meu amor, nem faltarei com minha fidelidade. Não violarei minha aliança, nem alterarei o que saiu de meus lábios. Jurei por minha santidade de uma vez para sempre. Não mentirei a Davi. Sua descendência subsistirá para sempre, e seu trono será como o sol diante de mim. Será estabelecido para sempre como a lua e ficará firme enquanto durar o céu. Mas tu o repudiaste e rejeitaste. Estás indignado contra teu ungido. Desprezaste a aliança feita com teu servo, profanaste sua coroa jogando-a no chão. Derrubaste todos os seus muros, arruinaste suas fortificações. Todos os que passam pelo caminho o saqueiam. Ele se tornou alvo de zombaria dos seus vizinhos. Exaltaste a mão direita dos seus adversários, e encheste de alegria todos os seus inimigos. Tiraste o fio da sua espada e não o sustentaste na batalha. Puseste fim ao seu esplendor e lançaste seu trono por terra. Abreviaste os dias da sua mocidade e o cobriste de vergonha. Até quando, Senhor, tu te esconderás para sempre? Até quando tua ira arderá como fogo? Lembra-te de como minha vida é breve. Por que criaste em vão todos os filhos dos homens? Que homem poderia viver sem ver a morte ou livrar-se do poder da sepultura? Senhor, onde estão teus antigos atos de bondade que havias prometido a Davi na tua fidelidade? Senhor, lembra-te do vexame que teus servos passaram, de como trago no peito os insultos de todos os povos poderosos. E os teus inimigos têm zombado dos passos do teu ungido, ó Senhor. Bendito seja o Senhor para sempre. Amém e amém. Aqui a aliança de Deus com Davi, basicamente um resumão, mostrando os feitos do Senhor, a mão forte do Senhor ali em favor de Davi, onde havia um grande propósito que a gente vê aqui. Estabelecerei a tua descendência. Qual que era o propósito da aliança de Deus para com Davi? Era estabelecer a descendência dele para sempre e firmar o trono de Davi em todas as gerações. É uma linda promessa. É uma promessa que a gente vê, se sente inspirado. Imagina só você, um homem comum, uma pessoa comum, Deus vem, unge você como rei e deseja estabelecer a sua descendência para sempre e o seu trono como rei para sempre. É algo incrível, algo maravilhoso, né? Mas quando a gente lê aqui a questão da aliança, a gente vê que a aliança com Deus ali, que Deus fez com Davi, tinha muitos altos e baixos. Não era só aquela coisa linda, aquela coisa brilhante, aquelas auréolas, tudo tão angelical. Havia luta, havia dificuldade, havia zombaria dos inimigos. Haviam tantas coisas que deixavam ali Davi muito ali desmotivado, desanimado. Engraçado que aqui Davi ele ainda fala assim: lembra-te que a minha vida é breve. Por que criaste em vão todos os filhos dos homens? Parece assim, minha vida é em vão aqui. E olha que ele era a pessoa que tinha ali uma aliança com Deus, cujo trono deveria ser firmado por todas as gerações. O que isso quer dizer? Quando a gente fala de aliança de Deus para conosco, a gente precisa entender que quando Deus faz uma aliança com a gente, não quer dizer que
a garantia de vitória o tempo todo do nosso tempo, porque não é. É como um casamento. Os casados aqui vão me entender. Quando a gente se casa, o que a gente faz? A gente tem uma troca de aliança. E ali a aliança é o símbolo do compromisso eterno, ou deveria ser. Então, quando a gente faz a troca de alianças, a gente tá fazendo o quê? Está transmitindo o quê? Eu tenho um compromisso com você para sempre. Então, a gente vai constituir uma família, vai constituir um lar, e nós vamos formar a nossa família, nós teremos os nossos valores, as nossas crenças, e vamos passar aos nossos filhos e os filhos dos seus filhos e assim por diante. Isso é uma aliança. E da mesma forma, essa foi a aliança que Deus fez com Davi, em que a palavra do Senhor, os feitos do Senhor e quem Deus é, também seria passado de geração a geração por todas as gerações. Mas isso, gente, quer dizer também que existem os desafios, as lutas, as lágrimas, tudo em torno de uma aliança. Então eu quero lembrar você assim, que quando a gente fala que nós servimos ou cremos que há um Deus de promessa, um Deus de aliança, não quer dizer que é só vitória o tempo todo. A gente tem que estar preparado também para as lutas que vão vir e as lágrimas que a gente vai derramar em torno disso. Às vezes é um pouco assim, um choque de realidade que a gente precisa ter também. Porque quando as dificuldades vierem, a gente ainda precisa se lembrar que Deus tem uma promessa para nós, Deus tem uma aliança conosco e aquilo que Ele prometeu ao seu tempo vai se cumprir. Todavia, a gente também precisa se lembrar de que a gente tem que se manter com os pés bem firmes no chão, de que as dificuldades, sim, elas virão, mas a gente não precisa sucumbir a tudo que acontece de ruim ao nosso redor, porque a gente precisa se lembrar que existe um Deus que tem promessas sobre nós. E assim como eu tenho uma aliança com Deus e Deus tem uma aliança comigo, e você que tem uma aliança com Deus e Deus tem uma aliança com você, a gente tem que se lembrar que o importante é permanecer firme, é permanecer fiel diante das dificuldades que vão vir, diante às vezes do que as pessoas vão dizer, vão zombar de nós. Porque Deus, gente, quando Ele promete algo para nós, quando Ele promete algo para o seu povo, é um Deus que cumpre. Deus é um Deus que cumpre, não é um Deus que deixa tudo no esquecimento. E nem é filho do homem para mentir, sabe? E eu quero deixar essa palavra para você, mais assim no intuito de fazer com que você não fique triste, não fique assim desesperançoso se você achar que Deus não vai cumprir aquilo que Ele prometeu na sua vida. Deus pode cumprir sim, mas a gente tem que entender que servir a um Deus de promessas, né, ter uma aliança com Deus, não nos isenta das dificuldades, mas a gente precisa passar por todas elas com o coração firme e fiel. Amém? Eu espero que esse vídeo tenha te abençoado, compartilhe com alguém, se mantenha firme na sua busca por Deus, na sua leitura da palavra e guarde o seu coração para o seu coração não se ressentir, não se magoar, às vezes até com o próprio Deus, porque certas coisas ainda não aconteceram. A gente precisa se lembrar que a nossa vida, se a gente já entregou a nossa vida ali para o Senhor, é Ele que governa. E Ele vai cumprir as suas promessas na hora que Ele quiser. Amém? Que Deus abençoe você e até amanhã no próximo vídeo. E lembre-se, leia a sua Bíblia. Tchau, tchau.